E aí, pessoal, questão de número 46 diz o seguinte: na figura, os elevadores A e B ligados por um cabo e podem ser levantados ou baixados por outro cabo que está acima do elevador A. A massa do elevador A é de 1.700 kg, a massa do elevador B é de 1.300 kg, o piso do elevador A sustenta uma caixa de gataria de 12 kg. A tensão do cabo que liga os elevadores é 1,91 vezes 10 elevado a 4 newtons. Qual é o módulo da força normal que o piso do elevador A exerce sobre a caixa? Então, nós temos aí a nossa ilustração mostrando o conjunto de elevadores, todos suspensos aí por um cabo. Então, você tem o elevador A, o elevador B e o cabo conectado a eles dois e o cabo que faz com que eles subam ou desçam conectado no topo do elevador A. Dentro do elevador A, você tem uma caixa cheia de gato, né, com a gataria, que pesa 12 quilos. E aí ele quer saber qual é a força normal que o piso do elevador A exerce sobre essa caixa. Numa primeira análise, né, se você cair na besteira, né, é só fazer, ó, força-peso menos força normal ali, o objeto está em repouso, então a força normal será igual a força-peso, e aí massa vezes aceleração, 12 vezes g, e aí você teria a força normal, né? Mas aí você tem que levar em consideração que a questão ela é sutil e significa que, como está tendo aí uma tensão do cabo que liga os elevadores, ou seja, o cabo ali onde conecta o elevador A e o elevador B, existe uma força. Então, isso significa aí que possivelmente esses elevadores estão subindo ou descendo com uma certa aceleração. E a gente sabe, né, que a força no interior desses objetos, elas se alteram, né, quando há uma aceleração, né? Então, nós temos que fazer aqui uma análise antes das componentes das forças que atuam sobre esses elevadores e descobrir qual é a aceleração que está sendo efetivada nesses corpos. Então, se a gente pegar aqui uma análise em relação ao elevador B, já que a tensão aqui entre o elevador A e o elevador B, então vamos fazer a análise das forças a partir do ponto de vista do elevador B, porque a gente tem a força peso, né, que atua sobre ele, e a força de tração, que é a tensão ali do cabo entre esses dois elevadores. Se a gente for analisar no A, aí a gente teria que fazer a conta ali para a tensão no A, mas isso aí ia ser um pouco mais complexo. Então, aplicando ali a força resultante, né, que atua ali sobre o elevador B, a gente tem tração menos força-peso do elevador B. E aí substitui ali as variáveis, né? Força resultante é massa do elevador B vezes a aceleração, então essa é a força resultante atuante no elevador B, igual a tensão no fio menos a força-peso dele. A gente ali isola a aceleração resultante, porque, como vocês viram na questão, quem assistiu a questão 45, sabe que essa aceleração resultante é a aceleração em cada componente do elo de objetos que estão sobrepostos, né? Então, estão sustentando uns aos outros, que no final dá a aceleração do conjunto, né? Como um todo, né? Então, essa aceleração aí será a aceleração dos dois elevadores em conjunto, mesmo fazendo a análise somente do segundo elevador, né? Do elevador B. Então, fazendo aí a nossa aceleração, né? Fazendo não, né? Isolando a nossa variável aceleração do lado esquerdo da igualdade, nós temos aí essa expressão, né? E aí colocando ali em evidências, né, as coisas, ou perdão, colocando em evidência não, multiplicando MB ali pelos termos dentro dos parênteses, né? A gente vai ficar com a força de tração sobre a massa do elevador menos G, né? Já que
MB sobre MB, né, se cancela. Substituindo os valores, a força de tração que, no fio que conecta o elevador A ao elevador B, a gente está dado no enunciado, 1,91 vezes 10 elevado a 4, sobre a massa do elevador B, que é 1.300 kg, menos G, que é a aceleração da gravidade. Então, nós temos aí a aceleração do conjunto é de 4,89 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração está no valor positivo, então isso significa que o conjunto está subindo. Agora que temos a aceleração do conjunto, vamos fazer a análise das componentes das forças da caixa dentro do elevador A. Então, nós temos a força-peso da caixa de gataria e a força normal, que é o passo, a reação entre a superfície de contato da caixa com o piso do elevador A. Então, a força resultante vai ser força normal, né, que a gente considera sempre para cima como sentido positivo, menos a força-peso da caixa. E aí nós temos o quê? Né? Isola a variável força normal, que é a que nos interessa. A força resultante vai ser a massa da caixa vezes a aceleração de subida do conjunto como um todo, porque se o elevador está subindo com a aceleração de 4,89 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a caixa também, que faz parte do sistema, também está subindo com essa aceleração. Então, a força resultante ali não é nula, né? O que vai dar aquela sensação, não é, quando você entra no elevador, né, que o elevador acelera para os andares mais para cima, quando ele dá aquele primeiro impulso, né, que é aquela acelerada, você sente o corpo ficar um pouco mais pesado. Então você tem ali essa expressão, né, colocando a massa em evidência, que nesse caso é a massa da caixa de gataria. Substitui os valores, né? Então nós temos a massa da caixa, com os gatos dentro, 12 kg, a aceleração do conjunto, 4,89 metros por segundo ao quadrado, mais a aceleração da gravidade, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo essa expressão, nós temos aí uma força normal de 176 newtons. Então, isso significa que, aparentemente, a caixa tem uma força-peso, né, de 176 newtons, não é? Se a gente fosse analisar do ponto de vista de quem está dentro do elevador, né? Que é aquela sensação de peso aumentado, né? Quando o elevador dá aquele primeiro impulso acelerando na direção dos andares superiores. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado e contribuído aí no entendimento dos estudos de vocês. Curtem, compartilhem. Crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.